Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Zoologia de Deuterostômios 2. Eu sou a professora Camila Ock e na aula de hoje iremos estudar os anfíbios. Na aula de hoje vamos estudar o significado do nome, as ordens que compõem essa classe, a riqueza de espécies e a importância desse grupo. Os anfíbios são os únicos vertebrados atuais que apresentam uma transição da água para a terra tanto em sua ontogenia quanto em sua filogenia. Mesmo após 350 milhões de anos de evolução, poucos anfíbios são completamente adaptados à Terra. A maioria é semiterrestre, alternando entre ambientes aquáticos e terrestres. Mesmo anfíbios que são mais adaptados para uma existência terrestre não podem se afastar de condições mais úmidas. Dessa forma, o termo anfíbio tem duas interpretações. A primeira é que seriam dois modos ou fases de desenvolvimento distintos, fazendo referência à sua fase larval e à fase adulta. E a segunda interpretação é de que eles recebem esse nome porque alternam suas atividades entre dois ambientes distintos, a terra e a água. A classe anfíbia inclui 3 ordens. A ordem Gymnophiona, também chamada de Apoda, que corresponde a 3% de todas as espécies de anfíbios. Elas são popularmente chamadas de cecílias ou de cobras cegas, mas é preciso tomar cuidado com o uso desse termo para não confundir com as cobras cegas, que são répteis. A principal característica dessa ordem é que seus integrantes não possuem pés. Outra ordem é a dos Caudata, ou Urodela, que correspondem a aproximadamente 9% das espécies de anfíbios. Nesta ordem estão incluídas as salamandras e os tritões. A principal característica é que eles retêm a cauda na fase adulta. A última ordem é a Anura, que já foi designada como Salientia. Essa é a ordem mais rica dos anfíbios, compreendendo cerca de 88% das espécies. Essa ordem inclui sapos, rãs e pererecas, e esses animais não apresentam cauda quando adultos, daí o nome Anura. Apesar das diferenças, não há dúvida do monofiletismo desse grupo, pois eles apresentam uma série de sinapomorfias. Uma sinapomorfia é uma característica derivada, ou seja, uma apomorfia, que surge no processo de evolução e mantém-se em diferentes grupos taxonômicos. Agora que vocês já sabem quais são as 3 ordens de anfíbios e a quem pertence cada uma delas, vamos falar de algumas características gerais de cada ordem. Os integrantes da ordem Gymnophiona, ou Apoda, não apresentam cintura escapular ou pélvica. Eles não possuem cauda, ou quando possuem, esta é muito curta. Eles possuem olhos reduzidos ou simples em estrutura. Os olhos das cecílias não apresentam pálpebras, mas eles estão recobertos por pele ou, em algumas espécies, estão recobertos por ossos. Provavelmente, esses olhos são apenas sensíveis à intensidade luminosa, eles não formam imagem. A pele desses animais é úmida e sulcada. O tamanho é bastante variável, entre 7,5 cm até 75 centímetros. Esses animais são geralmente fossoriais e vivem em solos encharcados, material apodrecido ou água livre. Eles estão amplamente distribuídos nos trópicos e alimentam-se de presas pequenas ou alongadas. Os integrantes da ordem Urodela, ou Caudata, que inclui as salamandras e os tritões, parecem lagartos, mas eles não possuem escamas, eles apresentam a pele com bastante glândulas e ela pode ser lisa ou com tubérculos. E esses animais não possuem garras verdadeiras. Os Urodela são mais comuns e bem distribuídos no hemisfério norte, sendo raros ao sul do Equador. A maioria é terrestre, normalmente associada a ambientes úmidos, mas vários grupos adaptaram-se secundariamente à vida aquática, através da neotenia ou pedomorfose,
Pedomorfose é a retenção de características larvais na fase adulta e é bastante comum entre as salamandras. Algumas dessas características larvais retidas pelos adultos são as brânquias externas, a linha lateral funcional e a ausência de pálpebras. As espécies são geralmente pequenas, com até 30 centímetros de comprimento, mas existem salamandras gigantes no Japão e na China, que ultrapassam 1 metro, sendo os maiores anfíbios viventes conhecidos. A locomoção nesse grupo se dá por movimentos laterais do corpo, semelhante aos movimentos ondulatórios dos peixes, mas eles utilizam as patas como apoio no substrato. O corpo dos urodelos tem forma alongada e praticamente todas as espécies possuem 4 membros locomotores funcionais. Seu modo de locomoção possivelmente é semelhante ao dos primeiros tetrápodes. Alguns grupos perderam os pulmões. Dessa forma, o aparelho iobranquial, que é responsável pela movimentação do assoalho da boca, ficou livre dessa função, e ele passa, então, a sustentar exclusivamente a língua, que pode ser projetada para bem longe, aumentando a eficiência na captura das presas. Os integrantes da ordem Anura, ou Salientia, como já dissemos, não apresentam cauda, exceto quando larvas. Os seus membros são alongados, bastante adaptados para o salto, principalmente as pernas posteriores. Os olhos são grandes e bem desenvolvidos, localizados anteriormente, permitindo uma visão binocular. A pele é lisa, glandular e úmida. O tamanho geralmente varia de 1 a 30 centímetros. Esses animais são cosmopolitas, só não ocorrem em áreas polares. Comparado com as outras 2 ordens, esses animais apresentam um menor número de vértebras, e uma característica bastante interessante desse grupo é que os machos vocalizam, e esse canto é específico daquela espécie. Essas são apenas algumas características gerais das ordens de anfíbios. Nós vamos falar dos diferentes sistemas ao longo da próxima videoaula. Quantas espécies de anfíbios existem no mundo? Um elevado número de espécies tem sido descrito nos últimos anos, como vocês podem ver nesse gráfico ascendente. Dados mundiais revelam uma riqueza de 8.215 espécies até o momento. O Brasil detém a maior riqueza de anuros do mundo. São 913 espécies da ordem Anura, 32 espécies da ordem Gymnophiona e apenas uma espécie da ordem Caudata, que é o Bolitoglossa paraensis, que tem registro para o Pará e Amapá. No Mato Grosso do Sul, segundo revisão recente, há 99 espécies de anfíbios, sendo 98 anuros e uma Gymnophiona. Como dissemos, a única espécie de caudata do Brasil está restrita à porção norte do país. E qual a importância desses animais? No mundo inteiro, relevantes e diferentes valores são atribuídos aos anfíbios. Nos ecossistemas, eles têm importante papel na regulação das cadeias alimentares, servindo de alimento para muitos vertebrados, como cobras, morcegos, roedores, macacos, aves e até mesmo para outros anfíbios e para alguns invertebrados, como escorpiões vinagre, aranha, entre outros. Por outro lado, eles são controladores de populações de insetos e outros artrópodes, pois esses constituem a principal base da alimentação dos anuros. Consequentemente, são esses animais que trazem contribuição importante para a manutenção das produções agrícolas, evitando assim a explosão de organismos que causam destruição de muitas culturas. Eles comem ainda pequenos vertebrados como anfíbios e pequenos roedores. Em áreas alagadas, os anfíbios são os mais importantes consumidores de segunda ordem. Os girinos transferem energia das plantas para os seus predadores. Nos trópicos, são o grupo de vertebrados com a maior biomassa, e essa geralmente é subestimada.
Economicamente, há espécies como a rã-touro, que são comestíveis, sendo cultivadas em diferentes países do mundo, movimentando milhões de dólares por ano no mercado internacional, além de ser uma rica fonte de proteínas. Nos campos da medicina e farmacologia, alguns pesquisadores têm estudado os efeitos das substâncias químicas secretadas pela pele dos anuros. Algumas dessas substâncias têm atuação antiviral e antibacteriana, protegendo esses animais contra agentes patológicos encontrados na água, no ar e no solo. Muitas dessas substâncias estão sendo isoladas e testadas para o possível tratamento de doenças do cérebro, como o mal de Alzheimer e a depressão. Uma substância produzida no estômago de uma espécie de rã lá da Austrália tem sido testada para o tratamento de úlceras gástricas. Ovos e larvas de anuro estão sendo pesquisados no campo da toxicologia para avaliar os efeitos de substâncias de importância na saúde humana e ambiental. A pele dos anfíbios, por apresentar um alto poder de regeneração, tem sido usados com sucesso no tratamento da recomposição de peles de seres humanos acometidos por acidentes com queimaduras. No Brasil, pesquisas nesse campo já estão sendo feitas, porém, de forma ainda incipiente. Nós falaremos mais a respeito da utilização de anuros na medicina mais adiante, na próxima videoaula. No ensino e na pesquisa, esses animais são utilizados, por exemplo, em escolas e universidades para a realização de diversos experimentos no campo das ciências biológicas, como na zoologia, fisiologia, bioquímica, genética, ecologia, etologia, entre outras, mas também na química e em outras áreas do conhecimento. Como seus ovos não têm casca, tornam possível o acompanhamento de todas as fases de desenvolvimento. Assim, esses animais são ótimas ferramentas para estudos embriológicos e fisiológicos. Os anfíbios têm sido sugeridos por vários autores como excelentes bioindicadores, ou seja, indicadores de alterações ambientais. E isso se deve especialmente a dois aspectos básicos da sua biologia: a pele, altamente permeável e desprovida de fâneros de proteção, que faz com que esses animais sejam altamente vulneráveis a poluentes químicos. E também devido ao fato de que muitas espécies dependem simultaneamente de ambientes aquáticos e terrestres em boas condições de conservação para sua sobrevivência. A contaminação do cromo, por exemplo, que está presente em curtumes e outros empreendimentos, afeta o desenvolvimento de girinos e tem marcantes efeitos teratogênicos, além de levar a respostas comportamentais anormais e à morte. Essa substância, presente em grandes quantidades, causa a remoção da camada de albumina, que é aquela que reveste o ovo e que tem como função proteger contra substâncias químicas e tóxicas de patógenos, e ainda depois de fecundado, o embrião sofre atraso significativamente no crescimento. No âmbito artístico-cultural, os sapos têm se transformado em personagens de histórias em quadrinhos, desenhos animados, peças de teatro, músicas infantis, grifes de moda, e as imagens desses animais estão estampadas em cadernos, roupas, bolsas, canetas, canecas e infinitos objetos de decoração. Exposições em museus temáticos de história natural e parques zoológicos têm atraído e despertado o interesse de crianças e adultos para esses animais. Pensando em ritos, na aldeia de Assam, na Índia, os habitantes têm uma forma peculiar de tentar fazer chover. As mulheres dão banho em sapos e depois os vestem com trajes de casamento e joias. Parece engraçado, né? Mas aqui no Brasil também temos uma série de lendas em torno desses animais. Quem nunca escutou? Cuidado que o sapo joga leite no seu olho e você vai ficar cego. Vários mitos em torno desse grupo. Pessoal, essa foi uma introdução sobre a classe dos anfíbios e a gente continua com eles na próxima videoaula. Para saber mais sobre o assunto, sugiro que consultem os livros de Evanilde Benedito e do Cardong, que estão disponíveis na minha biblioteca virtual da UFMS. Se tiverem alguma dúvida, não deixem de me escrever. Cuidem-se e até a próxima videoaula.